Bom dia. Bom dia. A gente começa já logo pedindo perdão, né? O assunto hoje da nossa palestra vai ser o poder do perdão, e eu já vou começando pedindo perdão pelo pequeno atraso que nós tivemos para ajustar aqui a nossa internet. Então, sejamos todos muito bem-vindos a essa casa de amor e realmente de muita luz, que esse mês vai fazer já passando dos seus 30 anos, né, de casa. Nós vamos ter várias atividades aqui. E hoje nós vamos ter a bênção de receber na nossa casa o nosso irmão, nosso companheiro, Júlio Carvalho, lá do Centro Luz Divina, que vai trazer um assunto muito importante sobre o poder do perdão, né? Aquele que não perdoa, como já se diz e a gente conhece, a gente está tomando um veneno querendo que o outro morra. Então, vamos receber, né, no nosso coração, na nossa alma, esses ensinamentos que o Júlio vai trazer para nós hoje, que certamente vai ser mais uma luz para a nossa vida, para a nossa caminhada. E benditos somos nós, né? Abençoados somos nós que escolhemos estar aqui nessa manhã hoje para beber dessa fonte do Evangelho de Jesus, dessa doutrina, que é uma doutrina e um evangelho libertador para a nossa vida. Eu vou fazer a leitura inicial e já vou pôr o Júlio trabalhar desde o início, pedindo para ele a bondade, a caridade de fazer a nossa oração, e depois ele começa, então, o nosso estudo da manhã. Eu abri aqui na leitura 13 do livro Ceifa de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que nos diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Está em Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 23. Efetivamente, a vida é comparável ao trato do solo que nos é concedido a cultivar. Ergue-se cada dia e ampara o teu campo de serviço, a fim de que esse mesmo campo de serviço te possa auxiliar. A sementeira é a empreitada, o dever a cumprir, o compromisso de que te incumbes. O terreno é o próximo que te propicia a colheita. Lavrar o talhão é dar de nós sem pensar em nós. Basta, plantes o bem para que o bem te responda. Para isso, no entanto, é imperioso agir e preservar no trabalho. Nunca esmorecer. Qual ocorre na lavoura comum, é preciso contar com argueiros e canícula, granizo e vento, praga e detrito. Não vale reclamações. Remove a dificuldade e prossegue firme. Acima de tudo, importa o rendimento da produção para o benefício de todos. Se alguém te despreza, menoscabando a suposta singeleza do encargo que te coube, esquece a incompreensão alheia e continua plantando para a abastança geral. Muita gente não se recorda de que o pão-alvo sobe à mesa à custa do suor de quantos mergulham as mãos no bairro da gleba, a fim de que a semente possa frutificar. Quando essa ou aquela pessoa se resiste ao descanso, sem que a tua consciência acuse fadiga, não acredites nessa ilusão. A ferrugem do ócio consome o arado muito mais que a movimentação do serviço. Trabalha, confia, na certeza de que o Senhor te observa e te segue vigilante. Não duvides e nem temas. Dá o melhor de ti mesmo, a seara da vida e ao divino lavrador, sem que percebas, perdurará nas frontes do teu ideal a floração da esperança e a messe do triunfo. Que assim seja. Júlio, é contigo. Por favor. Senhor Jesus Cristo, irmão maior, solicitamos a sua presença
através dos emissários de luz, para ampliar a nossa mente, para a compreensão, mas principalmente o nosso coração para o sentimento, de tal forma, Senhor, que possamos finalmente compreender a sua palavra, ter a coragem de colocá-la em prática para sermos as cartas vivas endereçadas à humanidade. Que assim seja. Meus queridos amigos, no Ideal Espírita, formulamos votos que o Senhor encontre abrigo em nossos corações. O tema perdão, ele é de fato bastante extenso. É material para seminários. Logo, com 50 minutos à nossa disposição, faremos uma síntese para que fique compreendido de uma forma não profunda, mas simples, o tema perdão. Quando procuramos a entender qualquer assunto, às vezes, para ficar mais claro, é necessário dizer o que não é aquilo que achamos que seja. Em outras palavras, o que não é o perdão, para ficar bem claro em nossa mente o que de fato é o perdão. Porque as pessoas confundem perdão e, por isto, não perdoam. A primeira confusão que se faz com o perdão é achar que perdoar é concordar com o erro. O indivíduo pensa que, quando está perdoando alguém, está aplaudindo, incentivando, apoiando alguém que errou. Com o seu perdão, o erro continua um erro. Nós não estamos consertando o passado através do perdão. O equívoco continua sendo um erro, embora nós perdoamos a criatura. Logo, perdoar não é concordar, não é incentivar. Porque isto seria contrário ao progresso dos seres humanos, da humanidade. Imagine que, se compreendêssemos que perdão seria concordar, incentivar o erro, o que seria dos inimigos do progresso, dos inimigos da sociedade? Conta que dois indivíduos, um espírita advogado neófito, estava argumentando com um juiz espírita, no entanto, experienciado, sobre a liberdade de um certo ladrão. E o juiz espírita argumentava: devemos isolar este indivíduo da sociedade, porque ele deu evidência que é um perigo para todos nós. E o advogado espírita, no entanto, ainda na fase inicial, entendia que o perdão era o esquecimento de todo o mal. E logo argumentou para que o seu prisioneiro, o seu protegido, o seu apaniguado, pudesse ser liberto. E fez a argumentação de tal forma eloquente que convenceu o jurado. E o juiz foi obrigado a dar a liberdade a este cidadão. Passado-se um mês, ele foi de férias com a esposa, o advogado, e chegando à cidade, ele foi abordado por um ladrão, foi assaltado. Era de noite, mas sob a luz do poste, quando ele olha, ele viu que era a pessoa que ele estava protegendo. Naquele momento, ele compreendeu que perdoar não é incentivar, não é concordar com o erro alheio. Isto é uma questão de ingenuidade. E se há uma preocupação que nos toma o tempo mental, é o fato da criatura confundir bondade com ser ingênuo, com ser bobo. Ser bom não é ser bobo. Ser bom é ter consciência da bondade e colocá-la em prática. Mas seria muito ingênuo da nossa parte acreditar que todas as pessoas são boas. Como também seria equívoco da nossa parte acreditar que todas as pessoas são ruins. Como conhecer as pessoas? Ora, dando tempo ao tempo. Quando você
conhece alguém pela primeira vez, você não tem razão para desacreditar ou acreditar. A pessoa não te deu motivo para desconfiar ou confiar. Você está numa posição neutra, porque só o tempo vai lhe dizer qual é o caráter daquele indivíduo. Logo, quando nós perdoamos alguém, não estamos concordando. Perdoar não é incentivar o erro alheio. Segundo motivo pelo qual as pessoas não perdoam. Creem estas pessoas que perdoar é absolver o erro alheio. Nós, a maioria, que são de tradição católica, está acostumado, às vezes no filme, nas novelas, quando alguém chega muito carregado na igreja, o padre faz o sinal da cruz e diz: eu vos perdoo, eu vos perdoo. Isto é um grande equívoco, porque, na realidade, ninguém consegue tirar a culpa do outro. Quando fazemos um erro e dizemos, você me desculpa, o que estamos dizendo naquele momento? Você me tira da culpa? Não. Não tem como eu te tirar da culpa. Não tem como ninguém nos tirar da culpa, a não ser nós mesmos. E por que disto? Ora, porque vivemos sob a lei de ação e reação, causa e efeito. Nós semeamos e somos obrigados à colheita. Logo, não há quem pode me tirar deste fenômeno natural da vida. Vou explicar de uma maneira bastante simples. Suponhamos que existe um aniversariante. Este indivíduo está feliz, que vai completar 50 anos de idade, e chama 100 pessoas para sua festa de aniversário. É uma festa de aniversário americana, na qual se chama 100 pessoas, aparecem 100 pessoas. Não é uma festa de brasileiros, na qual você convida 100 e aparece 250. E quem está preparando a festa se enlouquece para estar atendendo a demanda de todos esses convidados extras. Traz o vizinho, o papagaio, o gato, e aquelas frases sonoras. A nossa casa é como um coração de mãe, sempre cabe mais um. E vai colocando água no feijão para estar atendendo a demanda. Chamou 100 pessoas. 99 indivíduos chegaram, deram um presente, disseram que festa maravilhosa. Dos 100 convidados, um saiu fazendo um inventário pela casa para saber o que é que podia roubar. Abriu diferentes gavetas, enquanto estavam todos distraídos, e achou $2.000. Colocou esse dinheiro no bolso, voltou para o meio da festa americana, que é a sala, porque se fosse uma festa brasileira, seria a cozinha. E continuou a conversar, a dançar, como se nada houvesse acontecido. Terminado a festa, o aniversariante está feliz, recebeu seus amigos, todos ficaram felizes, e ao limpar a casa, dá-se conta que alguém roubou $2.000. Qual é o seu primeiro impulso? Pegar no telefone e discar o número para a polícia. Mas enquanto está discando 991, dá-se conta, meu Deus, havia 100 pessoas na minha festa. Os investigadores chegaram aqui, tomaram 2 horas para me fazer perguntas e jamais vão descobrir quem é que roubou, porque são muitas pessoas. Então desliga o telefone. Eu, o ladrão, já estou certo de algo. Não vou para a prisão. E por quê? Porque a polícia nem foi chamada. Já me livrei de uma. O aniversariante senta no sofá e começa a logicar com ele mesmo. Poxa vida, veio 100 pessoas. Dessas 100, 99 me presenteou, me deixou feliz. Foi uma só pessoa. Esse louco, porque tem que ser um louco muito infeliz de roubar do próprio anfitrião. Não vou deixar que esta pessoa me rouba a felicidade que eu estou nela. Porque são 50 anos. Estou muito feliz. Seja lá quem me roubou, eu vou perdoar. Porque eu não quero estragar a minha noite de aniversário.
Agora, eu, o ladrão, estou certo da segunda coisa. Não só eu vou para a cadeia, não vou para a cadeia, como também eu fui perdoado do que eu fiz. Ora, isto vai modificar o que vai acontecer comigo? Não. E por quê? Porque quando nós fazemos aos outros, na realidade, estamos fazendo a nós mesmos. Passará 1 mês, 2 meses, 3 meses daquilo, o tempo não tem nada a ver com esta situação. Um dia eu, o ladrão, estou dirigindo o meu carro, está chovendo, eu derrapo o carro e bato num poste. Quando eu levo o carro para ser consertado pelo mecânico, qual é o valor que eu tenho que pagar? $2.000. O que está acontecendo naquele momento? A lei de ação e reação, causa e efeito. Como disse a maior autoridade do planeta Terra, a sementeira é livre, no entanto, a colheita é obrigatória. O que isto significa? Somos livres para plantar sementes de laranja, tomate, manga, mas na hora de colher, é impossível colher morango, uva, kiwi. Eu só vou colher o que plantei. Logo, eu estarei, naquele momento, sofrendo o que eu fiz uma outra pessoa sofrer. Não foi Satanás, que não existe, não foi Deus tampouco, não foram os espíritos obsessores. Por que eu digo isto? As criaturas têm uma tendência em estar levando a responsabilidade para outros. E isto é um grande prejuízo, porque enquanto o indivíduo não compreende que é o autor da própria existência, vai estar procurando conserto nos outros. E os outros jamais vão se modificar para atender os nossos caprichos individuais. Logo, quando temos a sabedoria, eu sou o arquiteto da minha vida, eu sou responsável pelo meu futuro, vou finalmente compreender que é modificando o meu presente que eu terei um futuro melhor. Então, naquele momento, qual é a tendência do ladrão? Poxa, que má sorte eu tive. Justo agora está chovendo. A culpa é do meteorologista que produziu essa chuva. Vai buscando razões para ter tido aquele acidente, quando na realidade o que nós rotulamos de má sorte nada mais é do que consequências negativas das atitudes negativas. Está em nossas mãos o nosso destino. Então, quando você perdoar alguém, você não está tirando aquela criatura da culpa. A sua desculpa não tira ninguém da culpa. O prefixo des significa extrair, tirar, ausente, ausente da culpa. Você pode me tirar da culpa? Eu gostaria. Sim, sinceramente, eu gostaria de lhe tirar da culpa. Mas eu não tenho este poder e ninguém tem. Quem é que tem? Apenas o próprio indivíduo, através da lei de ação e reação. Só que a mensagem do Cristo, a mensagem espírita cristã, ela não é sofrer porque nós sofremos. O indivíduo tem que chorar porque fez chorar. Não é isso. A mensagem é faça o bem, porque o bem anula o mal que nós fizemos. Por isso, Allan Kardec sabiamente afirmou: fora da caridade não há salvação. É o frontispício da doutrina espírita. Não é fora da crença na reencarnação não há salvação. Não é fora da crença no espiritismo não há salvação. É fora do bem produzido que não há salvação. E por quê? Porque quando eu ajudo alguém, eu estou anulando as minhas próprias dívidas. Eu estou pagando com bem as dívidas que eu contraí com o mal. Então, por isso que o bem faz mais bem a quem o realiza, e não necessariamente quem o recebe. Claro que a pessoa está sendo beneficiada. Mas o importante é considerar, dentro da temática perdão, que você, perdoando alguém, você não está absolvendo o indivíduo do mal que aquela pessoa fez a você ou uma outra pessoa. Todos nós temos um senso natural de justiça. Seria uma das expressões da divindade dentro de nós. Quando vemos algo errado,
claramente está errado. E aquilo nos incomoda psicologicamente. É o nosso senso de justiça, quando vemos uma injustiça. E pensamos, poxa, alguém prejudicou tanto fulano de tal e não vai acontecer nada com aquele indivíduo? Vai ficar ileso das responsabilidades? Com o nosso perdão, nós não estamos alterando o futuro daquela pessoa. Ficou claro este ponto? É bastante importante entendermos que perdoar não é absolver. A criatura ainda terá que responder pelos próprios atos. Terceiro motivo pelo qual as pessoas não perdoam. Escuta a frase surrada. Quem perdoa, esquece. Que tolice. Como que perdoar tem que esquecer? Isso é equivalente de dizer que, para perdoar, nós temos que desenvolver uma doença cerebral, chamada Alzheimer's. O que acontece com as pessoas que têm Alzheimer's? As comunicações neuronais, elas vão cada vez mais ficando devagar. A pessoa começa a esquecer do local onde trabalhava, começa a esquecer do endereço da casa dos amigos, do telefone da casa dos amigos, dos trabalhadores, começa a esquecer o nome dos primos, dos tios, daqui a pouco começa a esquecer o nome dos irmãos, começa a esquecer o nome dos filhos, começa a esquecer do próprio nome, aí deixa de existir. Deixa de existir porque nós somos a soma das nossas memórias. Do ponto de vista psicológico, você se sente um ser único porque você tem consciência de quem você é. É a soma das suas memórias. Quando você esquece quem você é, você deixa de existir. É o que acontece com as pessoas que desenvolvem a Alzheimer's. Tem uma outra doença também chamada Lewy body, que está em crescimento agora, em função dos últimos acontecimentos na área da saúde. Logo, imaginem vocês que se perdoar fosse desenvolver o Alzheimer's. O nosso cérebro foi desenhado pela natureza para reter informação. É a função do cérebro. Se eu dependesse do meu esquecimento para perdoar alguém, eu teria que estar com um problema cerebral. Será que é isto que é o perdão? Então, perdoar não é esquecer. No entanto, vou abrir aqui um enorme parêntese para explicar a função da memória na nossa realidade emocional. O nosso cérebro não consegue diferenciar o que está pensando do que está vendo. Para o cérebro, é a mesma coisa. Os neurocientistas estão sempre procurando entender o comportamento cerebral através de experiências científicas. E veja que experiência interessante. Eles colocaram um indivíduo diante de uma cadeira e disseram para esse indivíduo: olhe para a cadeira. E a pessoa ficou simplesmente olhando para a cadeira. Enquanto isto, havia elétrodos no cérebro desse indivíduo, conectado a uma máquina chamado eletroencefalograma. É uma máquina que mede as nossas correntes elétricas cerebrais para entender o que está acontecendo. E o indivíduo simplesmente ficou contemplando a cadeira. E no eletroencefalograma saiu uma onda representativa do que estava acontecendo. Depois dessa primeira experiência, fizeram a segunda experiência, na qual retiraram a cadeira e pediram para o sujeito fechar os olhos e simplesmente pensar na cadeira. E os cientistas elaboraram a hipótese de que sairia um outro tipo de onda. Uma onda pequena, uma onda maior, porque era uma experiência diferente que estava acontecendo. Enquanto o indivíduo ficou ali de olhos fechados, pensando na cadeira, para a surpresa deles, saiu a mesma
onda eletroencefalograma. Foi uma grande surpresa, porque isto foi uma evidência científica que o nosso cérebro não consegue diferenciar o que está vendo do que está pensando. O que é que isto significa para o tema perdão? Hoje é dia 3 de março de 2024. Suponhamos que no dia 3 de março de 2014, exatamente 10 anos atrás, alguém aproximou-se de você, disse-lhe algumas palavras sonoras e lhe deu um soco no rosto. 3 de março de 2014. Naquele momento, você se sentiu envergonhado, humilhado, rebaixado. Qual é a emoção que costumamos acordar depois do episódio deste, no outro dia? A raiva é muito natural. Fomos humilhados no meio da praça pública. Agora já é 5 de março de 2014. Eu estou pensando naquele indivíduo que me bateu. Agora já é 4 de abril de 2014. Um mês passou e estamos ainda com a raiva. O que nós denominamos de ressentimento. O que significa o ressentimento? A própria palavra já está dizendo. O prefixo re significa repetir. Eu estou sentindo de novo o que me aconteceu. Agora é 5 de maio de 2014. 2 meses passaram e estou remoendo aquilo dentro de mim. Agora é 4 de março de 2015. Um ano se passou, retendo a raiva, o ressentimento, a mágoa. 3 de março de 2016, 2017, 2018, 2019. 3 de março de 2024. 10 anos se passaram. E a mágoa, o ressentimento, sendo conservado. A nossa pergunta é: quantas vezes aquele indivíduo deu um soco? Quantas vezes? 10 anos. Não. Está dando soco todo dia. O indivíduo deu um soco. Agora, nós que o recebemos, ficamos nos ressocando. Vou abrir aqui um outro parêntese. Eu trabalhei na cadeia, na condição de psicoterapeuta, por 12 anos. Então, as pessoas às vezes me buscam depois da palestra e perguntam: você não acha que seus exemplos são um pouco fortes? Eu fazia palestra todas as quartas e quintas-feiras para os prisioneiros. Mais de 10 anos fazendo palestra. E esses meus amigos que me buscam me dizem: Júlio, quando você conversa com a plateia, você acha que todo mundo é prisioneiro. Que você fala duro e forte e usa exemplo forte. Primeiro, como que nós falamos de uma belíssima doutrina com o espiritismo, murmurando, sussurrando. Nós falamos algo que nós somos encantados, apaixonados, com entusiasmo. E o segundo é o fato de que eu adquiri mesmo o hábito dos exemplos fortes. Porque se eu falar de uma situação moral, a pessoa esqueceu de dar bom dia. Coisas que mexem conosco. Né? Eu telefonava para a pessoa nunca me telefonava. São coisas que incomodam os indivíduos. Fica muito difícil de dar o exemplo. Logo, o soco fica fácil de compreensão. Estou justificando aqui. Não deem soco em ninguém. A criatura deu um soco. Mas a pessoa que, por tolice, por ignorância psicológica, desconhecimento do comportamento humano, ficou se ressocando os passados 10 anos. Para ser específico, foram 3.650 socos que a pessoa deu. Faz sentido isso? É tolice, é ignorância extrema lembrarmos de um mal que alguém nos fez. Porque estamos nos refazendo este mal. Esqueça de Deus. Eu digo isso porque as pessoas vêm com esses argumentos infantis. Perdoa porque Deus vai ficar feliz. Jesus Cristo fica... Meus amigos, o ser supremo do universo é inalterável às suas emoções. Não está condicionado com o que fazemos ou não fazemos.
Deus é sempre eterno, é o mesmo. Com a minha raiva, eu prejudico a mim mesmo. Eu estou fazendo mal a mim. Não é inteligente da nossa parte conservar em nossa memória o mal que alguém nos fez. E olha que eu estou falando de um soco. Imaginem vocês se eu falasse de um estrupo, por exemplo, o que infelizmente é muito comum. E aumentou desproporcionalmente, principalmente com os exageros da pandemia. Um deles, porque eu estou na área e eu sei o que acontece. As pessoas reclamam do que eu falo, mas se há uma preocupação nossa, é a gente jamais ficar dentro de uma bolha, a bolha religiosa, e esquecer o que está acontecendo. Um dos grandes prejuízos do exagero com a pandemia foi o fecha-fecha das escolas. Vocês sabiam que o estupro de crianças abaixaram durante a pandemia? Sabe por que abaixou? Porque quando uma criança é violada, a primeira pessoa a notar é a professora. Porque a criança muda de comportamento. O louco, o doente da alma, que faz uma maldade desta com a criança, tem a psicologia ardilosa para fazer com que a criança se sinta culpada pelo que aconteceu. Então, a criança não conta para ninguém, mas a professora nota que algo está bastante errado. Mas como fecharam as escolas, as crianças não estavam sendo observadas pelas professoras. Então, na ciência, isso chama-se de negativo positivo. Parece que abaixou o número, quando na realidade aumentou. É uma criatura que, se não receber uma assistência adequada, passará a vida toda, me perdoe como a expressão é forte, se reestrupando, pensando naquele ato louco. E está deixando que um louco controle o resto da sua vida. Veja que prejuízo quando não se entende o que é o perdão. Perdoar não é esquecer. Tampouco perdoar é absolver a outra criatura, porque terá que responder. Mas vou explicar então como é que nós vamos esquecer de um mal que nos aconteceu. Porque se há uma pergunta que todos formulam depois que compreendem que perdoar não é esquecer, se perguntam, como é que então eu vou deixar de lembrar de algo que me incomoda? Porque há coisas que nos perturbam. E como eu disse no início da palestra, que isto é apenas uma síntese de um tema muito longo, porque eu não estou aqui nem me referindo ao auto-perdão, coisas que fizemos aos outros. Eu estou me referindo ao mal que os outros nos fizeram. Porque o tema auto-perdão é uma outra palestra, praticamente um outro seminário. Imagine se perdoar fosse esquecer. Suponhamos que você está precisando de um carro. Normalmente as pessoas não estudam, não pesquisam, simplesmente vai num car dealer. Vou fazer uma oração a Deus para que Deus me ajude a comprar um bom carro. Tire Deus da situação, por favor. Deus não fará por nós, o nosso anjo guardião não fará por nós aquilo que nos compete. Imagine você, não entendo nada de cozinha, vou pedir a Deus para me ajudar a fazer um bom almoço. Gente, temos aqui estudar para fazer o bom almoço. E Deus nos dará as condições para nós estudarmos. Então, o indivíduo, nessa ingenuidade, vou pedir a Deus, meu anjo guardião, que me proteja para eu comprar um bom carro. Vendedor de carro conhece as pessoas pelo caminhado. Antes de serem vendedor de carro, são psicólogos. Impressionante. E já vem aquela criaturinha com aquela cara de ingênuo, esse daí eu vou arrancar o couro até o osso. Você então compra um carro por $20 mil, e a criatura fala assim, vou te dar prestações suaves de 120. As prestações vai ser até a próxima reencarnação. Né? Comprou o carro por 20 e não esquece de fazer o cálculo que vai terminar pagando 60 mil. Chega em casa, feliz da vida, mostrando para os amigos o veículo novo. E o amigo que entende de carro, entende de valores, fez uma pesquisa, não botou na mão do anjo guardião o trabalho que nos compete. Não fica pedindo a Deus. Faz o trabalho. Deus me dá saúde mental para eu estudar, para eu aprender. Estudou e disse, olha, esse carro que você comprou de 20 mil, na realidade,
com o crédito que você tem, com a situação econômica, no final das contas, em 5 anos, você deveria estar pagando aí $26 mil neles, $6 mil de juros, porque eles te emprestaram os 20 mil. Só que, pelo cálculo aqui, você vai pagar 60 mil. Naquele momento, o que é que você sente? É uma faca entrando dentro do estômago. Uma punhalada. Poxa, me fizeram de trouxa. Alguém aqui fica feliz quando alguém nos dá uma rasteira? Alguém fica? Sim ou não? Não. Sentimos malíssimos conosco mesmo. Ninguém gosta de ser feito de bobo. Daí, como é difícil a gente chegar à conclusão que nos fizeram de bobo. É muito fácil enganar as pessoas. O difícil é provar para as pessoas que foram enganadas. Então, resiste àquela ideia por muito tempo, até que chega à conclusão. Meu Deus, realmente, fiz o cálculo aqui, eu vou pagar 60 mil num carro que eu deveria pagar 26. A pessoa fica super chateada. Suponhamos que perdão fosse esquecimento. Passa ali 6, 7 anos, está lá o carro, que era novo, todo estragado de novo. Preciso de um novo carro. Vou entrar no mesmo dealer. Não, perdoar é esquecer. Vem o mesmo vendedor. Lá vem ele de novo. É agora que eu vou arrancar o couro dele pela segunda vez. Imagine se isso fosse o perdão. É óbvio que perdoar não é esquecer, porque nós deixaríamos os maus continuarem a fazer maldade. Não só isso, nós estimularíamos o mal a aumentar de força. Então, perdoar não é esquecer. Mas há muita memória que nos prejudica, nos faz mal. Então, o que fazer com as memórias que nos perturbam? Porque toda vez que eu penso no mal que me fizeram, eu estou me refazendo o mal. O indivíduo que me fez o mal, aonde está nesse momento? Pode estar em Cancún, num hotel 5 estrelas, desfrutando, aproveitando, e eu aqui, o ignorante, me ressocando todos os dias. Eu tenho um amigo meu, alguns de vocês o conhecem, o Rafael. Ele me disse que ficou no hotel 9 estrelas. Eu falei, caramba. Eu já conheci o hotel 7 estrelas lá em Dubai, né? Conhecer de documentário. E ele ficou num de 9 estrelas. Eu falei, que hotel é esse, Rafael? Eu falei, Júlio, o hotel era tão pobre, que tinha uma rachadura no telhado e eu contava as estrelas da minha cama. 1, 2, 3, 4, 5, 9 estrelas. Então, isto é, quem nos prejudicou não está pensando em nossa existência. Mas o indivíduo aqui, o ressentido, o magoado, o que não entendeu o poder do perdão, dá espaço mental àquele indivíduo de ficar me manipulando. Então, o que fazer para nos liberar de uma memória desta, de um soco, de um estupro, do mal que nos fizeram? Joana de Ângeles, que é uma psicóloga que escreve pela Mediunidade de Edivaldo Franco, nos dá a seguinte técnica: praticar a substituição da memória. Toda vez que vier uma memória negativa, aquilo que nos prejudicou, substitua imediatamente por uma memória positiva. Toda vez que pensamos em algo do ponto de vista neurológico, estamos reforçando as correntes neuronais. Quando você pensa, por exemplo, no episódio do soco que eu narrei antes, e vamos mergulhando nos detalhes da memória, porque quando o indivíduo é masoquista, fica pensando em todos os detalhes do dia infeliz. Ele estava vestido de amarelo. Sim, eu lembro que Roberto, Maria, Zeca estavam ao meu lado, estava calor, e ele começou a gritar comigo, me disse aquelas palavras. Eu estou pensando nos detalhes. Eu estou fortificando as redes neuronais. A memória está ficando fixa em meu cérebro. E com isto, a minha emoção. Porque eu sinto o que penso. Se penso em porcaria, sinto miséria. Fico pensando naquele momento, nos detalhes. Ele se aproximou, disse essa palavra, aquela palavra, e depois ele me deu um soco muito forte. Eu caí no chão, lembro que machuquei também o meu cotovelo. Quando eu paro para pensar nos detalhes,
daquela memória infeliz, eu estou fortificando o valor emocional que aquela memória tem para mim. Estou revivendo. No meu cérebro não há diferença se aquilo aconteceu em 2014 ou se acabou de acontecer em 2024. Compreenderam? Esta foi a evidência científica que nós aprendemos daquela experiência. As memórias têm o valor que nós emprestamos. As memórias não têm um valor absoluto, têm um valor relativo. Por exemplo, como um celular. Se você compra o celular no aeroporto, tem um valor. Se você compra no Chinatown, é outro valor. Se compra no Brasil, esquece. Né? É uma outra definição ali. Melhor não comprar. É um valor relativo, relativo ao local que se encontra. Assim são as memórias. Não tem um valor absoluto. Tem um valor relativo. Relativo ao quê? Ao que nós demos a estas memórias. Se eu dou muita importância a uma memória, aquela memória tem um impacto grande emocionalmente para mim. Se é uma memória infeliz, vai me deixar eminentemente infeliz. Como, então, os indivíduos selecionam lembrar apenas do que os prejudicaram? É impressionante este comportamento humano. Por que não repensar no bem que nos fizeram? Imagine um abraço, palavras carinhosas de estímulo, um presente. 2014, a 3 de março, alguém me presenteou. Eu penso naquele momento, pronto, sinto a emoção do presente de novo. Que bem que nós estaríamos nos fazendo. Mas não. A maioria dos indivíduos pensam no mal que lhe aconteceu. Do ponto de vista da evolução, por que que nós fazemos isto? Ora, para de futuro recordarmos daqueles que nos prejudicaram, para nós evitarmos estas pessoas. Por isso que nós lembramos com mais facilidade do mal que nos fizeram. Como o exemplo que eu dei do car salesman, o vendedor de carro, para que não me faça o mal. Porque alguém que me faça o mal uma vez, a responsabilidade foi minha. Me perdoa. Alguém que me fez o mal uma vez, a responsabilidade foi da pessoa. Agora, permitir que o mesmo indivíduo fique me refazendo mal eternamente, a responsabilidade é minha. Ser bom não é ser bobo. Como, então, eu vou esquecer do mal que me fizeram? Primeiro, já expliquei que nós não vamos esquecer, que isto seria desenvolver Alzheimer's. O que nós temos que fazer? Tirar o valor emocional que nós emprestamos àquela memória negativa. Se algo nos aconteceu e pensamos constantemente naquilo, o valor emocional é muito grande. Até hoje, é como se a pessoa estivesse nos refazendo mal. E quem é que pode modificar essa situação? Apenas nós mesmos. Não existe psiquiatra, não existe remédio. É um esforço mental muito grande. Eu acho interessante quando chega dezembro e o pessoal come de tal forma que para poder começar a dieta em janeiro. E é interessante que o que comeram em dezembro, né, porque vai começar a dieta em janeiro, é quase o dobro que comeram de janeiro até novembro. Mas é para compensar. E é um esforço muito grande, porque tem que ter disciplina alimentar, tem que ter disciplina para ir para uma academia. A disciplina que nós estaremos abordando aqui agora é muito maior do que uma disciplina alimentar. Para adquirir saúde mental, exige mais do que disciplina física. O que nós vamos fazer? Vamos substituir a memória negativa pela memória positiva. Como? Toda vez que me vier a memória negativa, imediatamente vou pensar, poxa, 2017 eu estava numa praia, estava caminhando, a areia estava fofinha, o clima estava gostoso, eu lembro das ondas batendo na rocha, vi alguns passarinhos, até que meu filho chegou e distraiu toda a minha tranquilidade, já logo eu tive que brincar com ele, perdi toda a graça. Eu vou pensar nos detalhes de algo bom que me ocorreu. Mais uma vez, toda vez que vir a lembrança de algo ruim, vou pensar imediatamente em algo que me aconteceu
prazeroso e ficar pensando nos detalhes daquela memória prazerosa. Com o tempo, eu sempre praticando esta substituição, eu vou aos poucos tirando o valor emocional da memória que me incomoda. Passará 6 meses, eu vou lembrar do que me aconteceu ruim, só que me fará menos mal. Passado um ano, eu ainda continuarei do mal que me aconteceu. No entanto, eu vou me sentir ainda menos mal. Chegará o momento desse exercício mental, que exige muita disciplina, de tanto eu substituir, eu vou tirar por completo o valor emocional que eu dei àquela memória. Eu posso até ver a pessoa de novo, mas emocionalmente, para mim, é indiferente. Eu vou lembrar do que aconteceu, mas não há qualquer incômodo para mim. Fiquei, então, naquele momento, livre daquela perturbação que eu impus a mim mesmo. Por isso que o Cristo afirma, o reino de Deus está dentro de nós, porque somos nós que estamos no controle da nossa intimidade, praticando esta substituição. Só que isto não terá nenhum resultado se fizermos uma vez a substituição da memória negativa pela positiva, enquanto estamos eternamente pensando no negativo que nos aconteceu. Quantas pessoas afirmam, esse negócio de modificar pensamento, manter-se positivo, não funciona. Mas é claro que não funciona. Se a pessoa tem 50 pensamentos negativos por dia e 2 positivos, é claro que não vai funcionar. Porque o estado mental que prevalece na mente daquela criatura é o prejudicial e não o prazeroso. Logo, é um desafio colocarmos em prática esta substituição, porque há uma tendência sadomasoquista ou masoquista das pessoas de fazerem auto-sofrer, quando na realidade deveríamos estar lembrando do bem que nos aconteceu. Há uma história singela de 2 amigos, José e João, que caminhavam juntos com seus servos, e o José, dado um momento de descanso daquela viagem, ele, sem querer, se invocou com o João numa briga intensa, e o João deu um soco no José. No outro dia, o José levanta e disse, olha, aos seus servos, por favor, escrevam bem na frente da areia. Aqui, João deu um soco no José. E os servos foram lá, escreveram, bem próximo da areia, próximo da água, e continuaram a viagem. Naquela mesma viagem, eles pararam de novo para descansar, e o José pulou num lago para banhar-se, só que ele não sabia da profundidade do lago. O João viu ele se afogando, pulou e salvou José. Naquele momento, ele vira para os seus servos de novo e diz, por favor, escrevam aqui, é para esculpir nessa rocha, que nesse local, João salvou José. Os servos olham para ele e perguntam, mas, mestre, nós não te entendemos. Quando ele te deu um soco lá atrás, você colocou nós para escrever bem próximo da água que lá ele tinha te salvado, que lá ele tinha te machucado. Aqui, quando ele te salva, você pede a gente para esculpir numa rocha. No outro dia, aquela frase foi apagada da areia, mas essa frase aqui ficará eternamente. Ele disse, é exatamente o que nós temos que fazer. O mal que nos acontece, devemos pagá-lo o mais pronto possível da nossa memória e conservar o maior tempo possível o bem que nos façam, para que possamos nos sentir e ressentir bem com aquilo que nos fizeram. Então, está aí, em síntese, o que seria, então, perdoar? Não é estar de acordo, não é esquecer, não é absolver, mas quando nós compreendemos o valor da informação sem a emoção, nós vamos nos tornar pessoas mais sábias, sem deixar que os espertalhões aproveitem da nossa ingenuidade, e, ao mesmo tempo, aqueles que já nos fizeram mal não ganham espaço mental em nossa mente, eternamente nos prejudicando. Um quarto motivo pelo qual as pessoas não perdoam, não tem tempo. Já esgotou. Como eu disse. Ainda tem 10 minutos. É uma síntese.
o fato da pessoa achar que o perdão é para o outro, e não é. Se você perdoar um ladrão, o ladrão continuará roubando. Se você perdoar um traidor, o traidor continuará traindo. Porque ladrões e traidores fazem isto. O perdão não é para modificar o outro, é para dar qualidade de vida a nós mesmos. O que é então perdoar? Se perdoar não é esquecer, não é absorver, não é concordar. Perdoar é nos livrar da cadeia customizada que criamos para nós mesmos do ressentimento. É nos libertar, porque a pessoa que nos prejudicou sequer pensa na nossa existência. É nos dar a chance de ser feliz, porque a outra pessoa está vivendo a própria reencarnação. Vai ter que sofrer as consequências, mas neste momento não está pensando em nós. É nós que devemos nos dar a chance de ser feliz. Não estou de acordo com o que me fizeram, mas eu quero ser feliz. Por isso eu vou me libertar desta cadeia customizada, personalizada. Por que personalizada? Porque eu criei para mim mesmo. A pessoa que tem ressentimento, que tem ódio, para onde vai, leva a cadeia. Pode estar no hotel 9 estrelas. Ou de 7, né? Mas mesmo assim, vai sentir-se bem com aquilo? É óbvio que não, porque leva à perturbação. Acho tão interessante, durante a pandemia, os cuidados com a proteção física. Agora, e os cuidados com a proteção psicológica? Como que facilmente as pessoas retêm o ressentimento com coisas mínimas que são feitas? Às vezes passamos na porta do supermercado, alguém esquece de deixar a porta aberta, né? Pronto. I'm having a bad day. It's one of those days. Né? Já acordei mal. Deixa coisas pequenas perturbar. E as coisas grandes, que de fato são grandes impactos, né? O que fazer? Tudo isto quanto nós explicamos. Porque só quem é infeliz procurou lhe fazer você infeliz. Infeliz. Os felizes desejam nos ver felizes, por isso trabalham para isto. Os infelizes não. Então, considerar quem nos fez o mal é um doente da alma. E eu não vou me permitir o contágio desta doença. Da mesma forma que se há todo o mecanismo de proteção contra as doenças físicas, os mecanismos de proteção às doenças psicológicas são essas. A compreensão, o entendimento de que o mal que me fizeram faz mal só se eu permitir. Por isto que nós recomendamos as leituras dos magníficos livros, os 5 romances de Emmanuel, porque são livros de exemplos de perdão, na qual nós descobrimos ali uma verossemelhança, uma verdade semelhante em todos os livros. Para que houvesse a grande conversão de alguém, uma outra pessoa teve que se sacrificar através do perdão, para que aquela pessoa pudesse despertar da sombra do orgulho. Assim aconteceu com Públio Lentulus e Lívia. Quem o leu vai ficar maravilhado com o poder de perdão da Lívia. Só que Lívia não estava de acordo, Lívia não estava estimulando, Lívia não estava absolvendo. Lívia considerava o bem que o Públio Lentulus tinha feito a ela, e não o mal. E assim, ela adquiriu elevação moral, enquanto ele ficou atrasado. O Públio Lentulus, ele volta como escravo no livro 50 anos depois. Quando lemos estes livros, nós saímos dali com os mesmíssimos problemas. No entanto, a nossa percepção dos problemas que temos modifica completamente. Eles diminuem de valor. E isto faz com que você tenha mais resiliência, mais força para superá-los. Por isso, a leitura, a necessidade do estudo, para nós identificarmos o potencial que temos como indivíduos para superarmos todos os desafios. Aqueles que nos prejudicaram não merecem o nosso espaço mental.
Então, para concluir, que eu quero ser fiel aqui ao horário que nos deram, eu estava num local, num outro país, em uma universidade. Estou falando para que não fique identificado a família. Um salão muito cheio e estávamos abordando exatamente este tema. Eu dei 30 temas para a Analu que escolheu esse tema. E o pessoal está sempre escolhendo, e abordávamos este assunto. Havia ali estudantes de universidade, havia espíritas. É uma experiência bastante rica, porque quando fazemos um evento no Centro Espírita, quem vem são os espíritas. Mas um evento num hotel ou numa universidade, vem pessoas de todos os credos e até mesmo sem credo. Então a experiência é bastante enriquecedora. Passado um ano, eu estive naquela mesma cidade e os meus anfitriões me disseram: olha, nós estaríamos indo para o mesmo local, só que nós não vamos te levar. É uma outra pessoa que fez questão de lhe buscar, porque quer conversar com você. Vamos lá. Chegou o indivíduo, um senhor mais ou menos uns 55 anos de idade, entramos no carro e ele começou a me dizer: desde que quando eu casei com a minha esposa, ela sempre foi tomada de uma depressão irresolúvel. Médicos, psicólogos, psiquiatras, remédio, tudo fizemos para que ela pudesse sair dessa tristeza mórbida. Nós temos uma filha de 33 anos de idade, que eu a amo profundamente, mas não entendíamos com uma vida financeira relativamente estável, uma casa muito boa e a minha esposa nessa tristeza. 2 dias antes da sua palestra do ano passado, ela finalmente me contou o que a perturbava durante todos aqueles anos. Ela me disse que na noite antes do nosso casamento, ela foi fazer a festa de despedida de solteiro. Isto por si só é um outro seminário, né? Porque a criatura passa o momento antes do casamento fazendo loucuras. E só porque casou tem um switch, né? Honestidade, desonestidade, honesto, né? E foi para a noite, né? Despedir de solteiro. O que é despedir de solteiro, né? Dormir com todos? Dormir com todas? Né? Isso que está despedindo da vida de solteiro, né? Para mim, despedida de solteiro seria eu ter um dia só para mim, porque depois que eu casei, eu perdi quase todo o meu livre-arbítrio, né? Casado com a Lígia, eu perdi 50% de livre-arbítrio, porque a gente vai sair onde que nós vamos, né? Antigamente a pergunta era onde que eu quero ir, agora é onde nós vamos. Aí tivemos a loucura de adotar um cachorro, o Tufão. Lá foi 25% do meu livre-arbítrio. Ficávamos muito tristes, porque o Tufão passava o dia todo dormindo em casa, sozinho. A gente trabalhando, responsabilidades do centro. Adotamos o Lilico. Pronto, foi mais 10%. Nasceu a Lília, mais 5%. Veio o Jonas, com os desafios de saúde que vocês sabem, mais 5%. Me sobrou 5% de livre-arbítrio, né? Despedido de solteiro para mim seria um dia só para mim. O que é que eu quero fazer? Pois bem, foi para a festa de despedida de solteiro e ficou grávida. Quero te dizer aqui que não só eu te traí, mas como também que a sua filha não é a sua filha. Esse senhor me narrando isso, ele me disse: eu não tenho como colocar em palavras o que eu senti naquele momento. É o equivalente de pegar um taco e acertar com toda a força na sua cabeça. É a sensação que você tem. Eu literalmente fiquei tonto. As minhas vistas escureceram. E naquele momento só me veio uma ideia: vingar-me. Vou acabar com ela e depois suicidar-me. É horrível. Quando eu comecei a trabalhar na cadeia, um dos meus primeiros casos foi alguém brasileiro aqui, de Nurque, que fez exatamente isto. Eu digo isto porque, infelizmente, as pessoas não entendendo o que é o fazer o bem, através do bem, são muito piegas. Vê coisas loucas acontecendo, mas não fala para ninguém. Casais que estão brigando, não chama a polícia porque são desdocumentados.
A imigração vai levar. Pois bem, acontece o que aconteceu. Ele matou a esposa. Ela trocou ele por 2,20. Costuma ser o contrário, né? Ele que troca ela por 2,20. Ela trocou por um rapaz mais jovem. Ele enlouqueceu de ciúme, porque a criatura acha que tem posse do outro. Não é alguém que está comigo, é alguém que me pertence. Tomou posse e o que aconteceu? Ele estudou aonde que ela estava indo, descobriu o endereço dela, passou por cima dela com o carro. Depois tacou gasolina sobre si mesmo. E estava tão nervoso que não conseguiu colocar fogo em si mesmo. É nesse momento que a polícia aparece e ele é levado para a cadeia. E uma das minhas funções na penitenciária era analisar a criatura do ponto de vista psicológico, se estava pronto para poder estar com os outros detentos. Então nós colocávamos essas pessoas numa roupa extremamente forte, sem cama, que não tinha nem como rasgar para poder fazer uma corda para enforcar. Eu dou muitas graças a Deus, aos bons espíritos, que eu me preparava muito para trabalhar todos os dias, que durante aqueles 12 anos, apenas um detento suicidou. E não foi no momento que eu estava. Eu estava de férias quando aquilo aconteceu. Porque eu orava para todos. A história é longa. Mas voltando à história da pessoa do outro país, então eu pensei, vou matá-la e logo vou me suicidar. Porque perdeu o sentido. Não sei como eu fui parar na sua palestra aquele dia. Estava trabalhando de Uber, alguma coisa assim, resolvi ficar quando eu vi o tema. E durante toda a palestra, eu fui compreendendo o que era perdoar. E me dei conta que ela se torturou por 33 anos. Aquela forma dela conviver conosco, em extrema tristeza, era a prova dela da intensa culpa que ela sentia. Ela já tinha se torturado o suficiente. E outra, em uma de suas falas, dentro daquela palestra, você falou sobre a reencarnação. E falou algo fortíssimo, que nós não somos filhos porque somos originários da mesma carne. O que faz a minha filha são as nossas emoções, e não porque eu emprestei as minhas células. Então ela é a minha filha, porque eu a amo. Então eu perdoei a minha esposa, dentro deste contexto do perdão, reativamos os nossos laços e nós estamos muito bem. Perdoar não é esquecer. Não é concordar, não é aplaudir. Perdoar é compreender que os outros erram, tanto quanto nós erramos. E se nós perdoamos, estamos fazendo a real prática da caridade. Pergunta 886 de O Livro dos Espíritos. Estou dando aqui para vocês, durante todo esse argumento, motivos de perdoar do ponto de vista psicológico. Mas aqui nós espíritas temos uma razão ainda mais forte de perdoar, que está inserida na pergunta 886. Segundo Jesus Cristo, qual é a definição de caridade? Que interessante, porque segundo um cientista, ou segundo um mineiro, segundo um paulista, o que seria caridade? É segundo Jesus Cristo, a maior autoridade do planeta Terra. O que seria caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios, e terceiro, perdão das ofensas. Por que é a caridade autêntica? Porque quando nós perdoamos alguém, eu estou doando algo de mim mesmo. Não é Deus que tem que perdoar outra pessoa. Por quê? Porque Deus não está ressentido com aquela pessoa. Somente eu posso oferecer aquela caridade. É a caridade autêntica. Quando eu dou um presente para alguém, aquele presente está temporariamente sobre a minha administração. E tudo que é nosso não é nosso, pertence a Deus. Somos administradores temporários daquilo. Estou, então, recebendo algo de Deus e passando para uma outra pessoa. É o presente físico. Agora, o perdão não. O perdão estou dando de mim mesmo. É algo que sai de mim. Não apenas me deixa leve, como também me promove espiritualmente. Aí está o poder do perdão. Muito obrigado, meu Deus, pela bênção do falar. A nossa querida Ana Lu, através da diretoria, por nos convidar. E a todos vocês,
a nossa gratidão pela paciência de nos escutar. Agora a gente fica assim, né? Tudo em silêncio, analisando, pensando. Júlio, muito obrigado. Que tema precioso. A palavra é essa, que tema precioso, né? Nós que estamos nessa caminhada evolutiva, tentando, depois de 2000 anos da vinda do Cristo e mais de um século e meio da doutrina espírita, entender um pouquinho mais de nós e entender um pouquinho mais do nosso propósito de estar aqui na Terra. E esse tema é realmente precioso, né? E eu sempre penso que uma das maneiras também de que a gente possa, né, compreender esse perdão é se ver também como pessoa imperfeita, né? Não existe perfeito, só teve um na Terra. Então, se alguém faz algo de errado para mim, certamente quantas vezes eu já fiz alguém também se sentir, né, ofendido ou triste. Então, vamos levar isso como tarefa para casa, gente. Vamos levar esse tema realmente de tarefa para a semana. O que tem que ser perdoado, o que tem que ser analisado, qual é o peso que eu estou carregando que eu não necessito. Acabei de fazer uma mudança agora, só para ilustrar um pouquinho, porque a gente está adiantado. Então, na mudança, que para mim era uma casa muito limpa, muito básica, eu fui começando a juntar. Gente, o que é aquilo? Uma casa que era limpa, sem nada, é muita coisa. Aí eu pensei, como é que eu carrego tudo isso? Da mesma forma, da questão física, material, a questão psicológica, emocional e espiritual. Quantos pesos nós estamos acumulando desnecessário? Então, essa palestra é um esclarecimento de luz para a nossa vida. Vamos refletir bastante essa semana, né? Alguma dúvida, gente, sobre o perdão? Sobre a tarefa de casa? Não? Estamos todos, então, né, bem informados. Eu vou passar alguns avisos aqui que me colocaram nas mãos. Nós vamos ter um simpósio mediúnico, que vai ser realizado no dia 10 de março, vai ser das 10 às 3h30 da tarde. Vai ter café, vai ter almoço. É um evento da Federação Espírita e vai ser lá no Centro do Júlio, né? Não, no Centro Luz Divina. Ah, no Luz Divina, perdão. No Luz Divina. O meu centro é lá em casa. Ah, lá em casa, ok. Bem explicado. E o Peter vai estar nesse evento, vão ter vários outros palestrantes, então é importante que a gente, né, para quem tiver disponibilidade, que compareça, que ajude, que prestigie, porque isso ajuda a nossa doutrina, ajuda a divulgação. Então, estão todos convidados, é $20 a inscrição, vai ter almoço, café da manhã, muita coisa por $20, gente, sem contar naquilo que a gente recebe, né, que não tem preço, em questão espiritual. Esse mês é o mês de aniversário da nossa casa, nós estamos passando dos 30, igual eu, né, ai, gente, que maravilha, a casa está da minha idade, e vai ter, assim, nós vamos ter seminário no dia 10, Dia 10 das 10 ao meio-dia. Perdão, gente, o seminário é dia 23. Vai ser das 10 ao meio-dia, com a Luciana e com o Edson. O tema vai ser divulgado, vai ser enviado pela Ana Lu para todos. Qualquer pergunta pode falar com ela. Dia 24 também vai ter um teatro, com palestra, com música. Vocês sabem que as festas nessa casa são um espetáculo, né? Hollywood perde longe, então vamos se preparar para essa data do dia 24. E esse mês também os nossos jovens vão estar fazendo uma movimentação de venda de sopa, de algumas atividades, porque eles vão começar a arrecadar dinheiro para ir para o retiro espiritual, que é muito importante para a vida desses jovens também. E teremos, aliás, começou acho que sábado agora, né, Luci e Nuno, um estudo novo na casa, que é da 1h15 até as 2h15, Nuno, isso? Um livro novo, né, que nós temos no sábado. E se alguém... Não, em português. Se alguém quiser mais informação sobre esse estudo, por favor, nos procure. E agora nós vamos passar para a segunda parte, que é os passes. Eu peço a todos que continuem sentados nas suas cadeiras, alguém vai convidá-los a se dirigir à sala dos passes.
e que nós tenhamos uma semana abençoada, que nós possamos nos portar como irmãos de Jesus, como os filhos de Deus, aonde nós estivermos, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, né, sendo gentil onde nós estivermos, e sabermos que nós estamos caminhando todos juntos de mão dada nessa caminhada evolutiva e eterna da nossa vida. Obrigada, Júlio, mais uma vez, por nos presentear com esse tema, com a sua presença na nossa casa, sempre bem-vindo. E eu vou pedir para a Luciana, que acabou de chegar ali para fazer a nossa prece final, em nome de Jesus, e tenhamos todos um domingo e uma semana abençoada. Que possamos agora fechar os nossos olhos e sentir a alegria no ar. Se é em nome de Jesus que elevamos os nossos pensamentos, é em nome da esperança, é em nome da alegria, é em nome da resignação, da coragem, é em nome da luz que há de brilhar de dentro para fora de cada um de nós. É em nome do porvir maravilhoso, do reino de paz que construiremos em nós e em nossos irmãos. É em nome de um mundo onde nós possamos ser cada dia mais nós mesmos, onde nós possamos cada vez mais entender que o próximo é também um reino de luz e a eles nos conectarmos. Se é em nome do Cristo, é em nome de um caminho que tem pedras, tem espinhos, tem subida árdua, tem sol, mas também tem sombra, tem água, tem regaço de mãe, tem abraço de amigo. Se é em nome do Cristo, é em nome da alegria. É em nome desse sol que brilha lá fora e nos diz que Ele estará lá, a aquecer os nossos dias e os nossos corações. Que Ele é um sinal do amor do Pai, que nos irmana e nos envolve a todos. Se é em nome do Cristo, é em nome da gratidão. E por isso, de almas genuflexas, nos elevamos agora para te dizer: obrigada, Jesus. Obrigada, doce Rabi. E esteja conosco, como prometestes e sabemos que estará, até o final dos tempos de nossa regeneração, de nossa evolução, de nossa caminhada, onde iremos encontrar-te, abraçar-te e estar contigo, como nesse dia feliz podemos sentir o seu amor. Assim seja.